O aeroporto particular de Congonhas não tinha fila, não tinha espera, não tinha o cheiro de café barato que Beatriz Andrade carregava na memória dos anos em que voava em classe econômica, com uma mochila nas costas e um coração cheio de esperança. Agora o que ela carregava era diferente, uma pasta de couro preto, com documentos que haviam custado 2 anos de negociações silenciosas. E 3 crianças de 5 anos que disputavam qual delas ia segurar a mão dela primeiro. Enzo Gunhall, porque Enzo sempre ganhava. Ele tinha o cotovelo mais rápido dos 3. Clara protestou em voz alta, como sempre fazia, e Theo simplesmente pegou a outra mão de Beatriz sem pedir licença. Com aquela tranquilidade desconcertante que às vezes fazia a mãe parar no meio de uma frase e ficar olhando para ele, tentando entender de onde tinha saído aquela alma velha num corpo tão pequeno. "Mamãe", disse Clara, enquanto desciam a escada do jatinho fretado, "esse lugar tem cheiro de dinheiro. Todo lugar tem cheiro de alguma coisa", respondeu Beatriz. "O nosso apartamento tem cheiro de bolo de cenoura, porque você derramou a massa no sofá na semana passada." "Foi o Enzo." "Fui." "Não", disse Enzo, sem nem olhar para a irmã. Theo não disse nada. Theo estava olhando para o horizonte de São Paulo com a expressão de alguém que reconhece uma cidade que nunca visitou. E isso fez Beatriz apertar a mão dele um pouco mais forte sem perceber. Ela tinha prometido a si mesma que não sentiria nada ao pousar nessa cidade. Havia feito essa promessa em voz alta, sozinha no banheiro do apartamento em Lisboa, enquanto dobrava as roupas das crianças às 2 da manhã, antes de uma viagem que havia planejado por 24 meses. Havia dito as palavras devagar. Olhando para o próprio reflexo no espelho, você volta por negócio. Não por ele. Não por eles. Não por nada que ficou para trás. O problema era que São Paulo tinha esse jeito de não deixar ninguém pousar sem lembrar de alguma coisa. O carro estava esperando. Não era o carro dela, tecnicamente. Mas seria em questão de horas uma Mercedes preta enviada pelo escritório do advogado Gomes, o homem que havia passado os últimos 18 meses comprando cotas do Grupo Monteiro, em nome de uma holding portuguesa chamada Andrade Filhos, nome escolhido por Beatriz às 3 da manhã de um dia chuvoso em Lisboa. Sentada na cozinha enquanto os 3 dormiam, e ela ria sozinha da ironia que ninguém ainda havia percebido. Andrade Filhos, o sobrenome dela e os filhos que a família Monteiro havia descartado junto com ela. O motorista abriu a porta traseira sem fazer perguntas. As crianças entraram em ordem de tamanho, o que significava Enzo primeiro, Clara reclamando que queria ir primeiro, e Theo por último, parando um segundo para olhar para cima antes de entrar, como se estivesse verificando o céu. "Para onde vamos?" Dona Beatriz perguntou o motorista. Ela colocou a pasta no banco ao lado dela. Abriu o zíper com cuidado. Verificou os documentos pela 10ª vez naquele dia. Viu o nome impresso no topo da folha principal. Grupo Monteiro S. A convocação para a Assembleia Extraordinária de Acionistas data amanhã, 9 horas da manhã. Avenida Europa, disse ela. Número 412. O motorista não reagiu. Ele era novo no escritório do Dr. Gomes e provavelmente não sabia o endereço de cor, mas Beatriz sabia. Havia sabido durante 5 anos. Da mesma forma que se sabe o número de telefone de uma pessoa que se apagou dos contatos, mas não da memória, o número 412 da Avenida Europa era a sede do Grupo Monteiro. Era também, nos fundos, separada por um jardim com uma jabuticabeira que Beatriz havia plantado no 2º mês de casamento. A residência da família. Eles chegaram quando o sol ainda estava alto, o suficiente para fazer a fachada de pedra calcária brilhar do jeito que Beatriz lembrava. O portão eletrônico estava fechado. Naturalmente. O interfone tinha uma câmera nova, ela notou, instalada num ângulo mais amplo do que antes. Ela desceu do carro. As crianças começaram a descer atrás dela, e Beatriz levantou uma mão. "Esperemos." Enzo parou no ato. Clara fez uma careta, mas ficou quieta. Theo já estava parado, olhando pelo vidro para o portão, com aquela expressão que ela não sabia nomear direito. Beatriz foi até o interfone e apertou o botão. Demorou. Ela contou até 8 antes de a tela acender. A mulher que apareceu no monitor tinha o cabelo mais branco do que 5 anos atrás, mas os olhos eram os mesmos escuros, precisos.
acostumados a avaliar situações antes de reagir a elas. Dona Conceição Monteiro levou exatamente 2 segundos para reconhecer o rosto na câmera. E nesse intervalo de 2 segundos, Beatriz viu passar pelo olhar da sogra algo que não esperava ver, não raiva, não surpresa, mas uma coisa que parecia muito com alívio, rápida demais para ser intencional, apagada antes de se completar. Beatriz. A voz saiu plana, controlada. Dona Conceição, estou aqui para a assembleia de amanhã. Meu advogado deve ter enviado a notificação esta manhã. Silêncio. Tenho 34,2% das cotas do grupo, disse Beatriz, com o tom de quem está lendo uma nota fiscal. O doutor Renato Gomes é meu representante legal. Se a senhora preferir, posso esperar do lado de fora até que o departamento jurídico confirme a posição. Outro silêncio, mais longo. Então o portão se abriu. Beatriz entrou. As crianças desceram do carro e foram atrás dela em fila. E o motorista ficou com o veículo. E o mundo inteiro pareceu pausar por um momento quando os 3 chegaram ao campo de visão da câmera de segurança no interior do portão. Porque naquele ângulo, sob aquela luz de fim de tarde, os 3 rostos eram inconfundíveis. Dona Conceição estava esperando na varanda quando eles cruzaram o jardim. Ela viu Beatriz primeiro e começou a dizer alguma coisa. E então viu as crianças. E não disse mais nada. Enzo estava na frente. Como sempre, tinha o queixo erguido, o andar confiante, os olhos castanhos amendoados que não eram da mãe. Clara estava ao lado, segurando a alça da mochila com as 2 mãos, olhando tudo ao redor, com aquela curiosidade que transformava cada lugar novo num inventário pessoal. E Theo estava ligeiramente atrás dos 2. E era Theo que Dona Conceição fitava naquele momento, porque Theo tinha parado no meio do jardim e estava olhando para a jabuticabeira com uma atenção que não cabia num menino de 5 anos que nunca havia visto aquela árvore. A boca de Dona Conceição se abriu, fechou, abriu de novo. Esses são, ela começou, meus filhos, disse Beatriz, sem inflexão. Enzo, Clara e Theo. Eles têm 5 anos. A matemática era simples. Dona Conceição era uma mulher inteligente. Ela fez a conta em menos de 1 segundo e o resultado chegou ao rosto dela como uma onda que não tem para onde ir, que empurra de dentro para fora sem avisar. Beatriz a observou, não com crueldade, não com satisfação, mas com atenção clínica, da forma que se observa um experimento cujo resultado já foi antecipado, mas cuja execução real sempre guarda uma surpresa pequena. A surpresa foi que Dona Conceição não disse nada, nenhuma palavra, para uma mulher que sempre soube o que dizer, em qualquer situação, em qualquer sala, para qualquer pessoa. O silêncio que desceu sobre ela naquele jardim era a coisa mais alta que ela havia podido oferecer. Posso usar o escritório de visitas para instalar as crianças? Perguntou Beatriz. A assembleia é amanhã cedo. Não faz sentido ir para um hotel. Dona Conceição virou o rosto. Não completamente. Só o suficiente para que o olhar dela passasse pela jabuticabeira antes de voltar. Então ela assentiu. Uma vez, devagar, e voltou para dentro sem dizer uma palavra. O escritório de visitas ficava no ala leste da residência, separado do corpo principal da casa por um corredor com 3 portas. Beatriz havia estado naquele corredor centenas de vezes quando morava ali. Sabia que a 2ª porta rangia-se abrida rápido demais, que a 3ª tinha uma fechadura com tendência a travar no frio, que o corredor cheirava a madeira de cedro, porque Dona Conceição mandava polir o rodapé toda sexta-feira. Nada disso havia mudado. As crianças exploraram o escritório com a eficiência de uma equipe de reconhecimento. Enzo verificou as janelas. Clara abriu cada gaveta que não estava trancada. Theo sentou na poltrona maior e ficou quieto. Beatriz preparou as camas provisórias com os cobertores que o motorista havia trazido na mala. Respondeu à mensagem do Dr. Gomes, confirmando a chegada. E estava dobrado o 2º cobertor quando ouviu a porta do corredor. Não era uma batida. Era um passo. Alguém havia parado do lado de fora. Beatriz ficou imóvel por um momento. Depois se levantou. Foi até a porta. Abriu. Rafael Monteiro estava no corredor. Ele era 3 centímetros mais alto do que ela lembrava. O que era impossível, porque as pessoas não crescem depois dos 30 anos.
Mas o corredor talvez fosse mais estreito do que ela recordava, e isso criava a ilusão. Ele estava com a gravata afrouxada, a camisa com as mangas dobradas até o cotovelo, o cabelo um pouco mais comprido nas laterais. E havia uma linha nova entre as sobrancelhas dele que não estava lá. 5 anos atrás, eles se olharam. Beatriz não tinha planejado esse momento. Havia planejado a assembleia, havia planejado a argumentação jurídica, havia planejado a ordem em que apresentaria os documentos, havia planejado a resposta para cada contra-argumento possível. Não havia planejado a linha nova entre as sobrancelhas dele, nem a forma como ele estava olhando para ela, como se estivesse verificando se ela era real. Beatriz, disse ele, com a voz que ela havia passado 6 meses depois da separação, tentando esquecer, e 18 meses depois disso, tentando deixar de tentar esquecer. Rafael, ele abaixou o olhar para dentro do quarto. Viu os 3. Enzo estava de costas para a porta, examinando a janela. Clara tinha uma gaveta aberta na mão. Theo estava na poltrona e estava olhando diretamente para Rafael, com aqueles olhos que eram uma cópia tão exata que Beatriz, às vezes, em Lisboa, acordava de madrugada e ficava olhando para o filho do meio, tentando entender como a genética podia ser tão literal. Rafael ficou parado, completamente parado, do tipo que não é imobilidade, mas é a tentativa do corpo de processar algo que a mente ainda não conseguiu categorizar. Eles têm. Ele começou. 5 anos, disse Beatriz. Sim, ela viu o momento em que ele fez a conta. Viu a linha entre as sobrancelhas se aprofundar, viu alguma coisa mudar nos olhos dele. Não exatamente dor, não exatamente raiva, mas um terceiro estado para o qual ela não tinha nome e que não estava na lista de coisas que havia planejado encontrar. Preciso que você saia do corredor, disse ela. As crianças precisam dormir. Beatriz, amanhã. Rafael, o Dr. Gomes vai estar presente às 9 horas. Qualquer conversa sobre assuntos corporativos pode ser conduzida no contexto formal da Assembleia. Ela segurou a maçaneta da porta. Boa noite. E fechou. Do outro lado, houve silêncio por um longo tempo. Então ela ouviu os passos se afastando pelo corredor. E a segunda porta rangendo. E depois nada. Theo estava ainda na poltrona, olhando para a porta fechada. Esse homem é nosso pai, disse ele. Não era uma pergunta. Beatriz ficou parada com a mão na maçaneta por 3 segundos. Depois foi até a cama, dobrou o cobertor e disse: deitem. Amanhã é um dia longo. Enzo e Clara deitaram. Theo ficou mais um momento na poltrona, com aquele olhar para a porta, e então se levantou e foi para a cama sem fazer mais perguntas. Beatriz apagou a luz e ficou no escuro por um tempo que não soube medir, ouvindo a respiração das 3 crianças se regularizar. Uma a uma. Enzo primeiro, depois Clara, depois Theo. Só então ela fechou os olhos. Naquele mesmo momento, do outro lado da casa, Eduardo Monteiro estava no jardim, com o telefone na mão. Ele havia saído para fumar, mas o cigarro estava apagado entre 2 dedos e ele não havia notado. Estava olhando para a janela iluminada do escritório de visitas. Ele tinha visto as crianças do portão. Quando o carro chegou, tinha calculado a idade delas com a mesma rapidez que Dona Conceição, com a mesma conclusão. E então tinha feito algo que ninguém havia notado, porque estava longe o suficiente para que o gesto parecesse casual. Havia tirado o cartão SIM do telefone e guardado no bolso interno do paletó. Não porque tivesse medo. Eduardo Monteiro não tinha o hábito de sentir medo, mas havia coisas que ele precisava reorganizar antes de amanhã de manhã. E para isso, ele precisava de um telefone que não pudesse ser rastreado pela rede do grupo. Ele deixou o cigarro apagado cair no cinzeiro do jardim, entrou pela porta lateral e subiu a escada sem fazer barulho. A sala de reuniões do Grupo Monteiro tinha 3 janelas com vista para o jardim interno, uma mesa oval de carvalho que havia custado mais do que o apartamento onde Beatriz morou dos 18 aos 22 anos, e 14 cadeiras, das quais, naquela manhã, apenas 11 estavam ocupadas. Beatriz chegou às 8h55. Dr. Renato Gomes chegou ao mesmo tempo, com a pasta dele e a serenidade particular de advogados que sabem que estão do lado da lei e também do lado dos números, que é uma combinação rara e confortável. Eles sentaram no lado esquerdo da mesa,
que era o lado de menor prestígio histórico naquela sala, o lado onde os fornecedores e os consultores externos geralmente eram posicionados. E Beatriz escolheu esse lado deliberadamente porque sabia que a posição que ela ocupava não precisava ser anunciada pela cadeira. Rafael entrou às 9 em ponto com o diretor financeiro e o diretor jurídico do grupo. Ele viu Beatriz, e a linha entre as sobrancelhas aprofundou, e ele sentou no lado oposto da mesa sem dizer nada. Eduardo chegou por último, 2 minutos atrasado, com o paletó abotoado e o cabelo perfeitamente penteado. E quando entrou e viu Beatriz, seu rosto não fez nada, absolutamente nada. Era a ausência de reação mais completa que Beatriz havia observado em um ser humano desde que havia iniciado toda essa operação. E ela anotou mentalmente que Eduardo era mais disciplinado do que havia calculado. O presidente do conselho, Dr. Hermenegildo Faria, um homem de 72 anos com o bigode mais solene de São Paulo, abriu a sessão com a leitura da pauta. O item principal era a aprovação de uma joint venture com um grupo imobiliário chamado Terraço Paulista Incorporações, que propunha a transferência de 48% dos ativos fundiários do Grupo Monteiro para uma nova empresa de capital misto, em troca de participação acionária na incorporadora. O negócio havia sido apresentado ao Conselho 4 meses atrás como uma oportunidade de diversificação. Eduardo era o principal defensor da proposta. Dr. Gomes solicitou a palavra antes do início da votação. Ele falou por 6 minutos. Apresentou 3 documentos. Um relatório de due diligence independente que demonstrava que a Terraço Paulista Incorporações havia sido constituída 18 meses atrás com capital de origem não verificada. Uma análise de participação societária que conectava a incorporadora a uma holding nas Ilhas Cayman, cujo único diretor registrado era um homem chamado Fausto Pereira, que era, conforme o terceiro documento demonstrava, cunhado por casamento da segunda esposa do irmão de Eduardo Monteiro. Não era o irmão de Eduardo, era o cunhado do irmão. Era uma distância suficiente para criar dúvida razoável, mas não suficiente para criar inocência razoável. A sala ficou quieta. Eduardo olhou para os documentos com a expressão de alguém examinando uma conta de restaurante, procurando um erro de adição. Depois olhou para Beatriz. Foi a primeira vez naquela manhã que o olhar dele pousou diretamente nela. E ela sustentou sem piscar. Esses documentos levantam questões que merecem investigação antes de qualquer votação, disse Dr. Gomes. Minha cliente solicita o adiamento da votação sobre a joint venture até que uma auditoria independente seja concluída. Solicitação procedente, disse Dr. Faria. Depois de um momento, Eduardo se inclinou levemente para a frente. Com todo respeito, Dr. Faria, adiar essa votação representa um prejuízo estimado de 4,3 milhões de reais em penalidades contratuais previstas no acordo preliminar. Prejuízo que seria consideravelmente menor do que transferir 48% dos ativos fundiários do grupo para uma empresa potencialmente relacionada a um membro da família, disse Dr. Gomes, com a mesma cordialidade com que se diz bom dia. A votação sobre o adiamento foi aprovada por 7 votos a 4. Eduardo foi um dos 4 contrários. Rafael se absteve. Beatriz olhou para Rafael quando o resultado foi anunciado. Ele estava com os olhos na mesa. A reunião se encerrou às 11h40. As pessoas saíram em grupos pequenos, com o tom de voz baixo e lateral, que indicava que as conversas reais estavam acontecendo nos corredores, nos elevadores, nos carros, com o vidro fechado a caminho de almoços, onde ninguém iria falar sobre o assunto que todos estavam pensando. Beatriz estava recolhendo os documentos quando sentiu a presença de Eduardo ao lado dela. Ele não tinha se aproximado de forma agressiva. Tinha simplesmente ficado parado, esperando que o Dr. Gomes se afastasse o suficiente para que a conversa fosse apenas entre os dois. Você fez uma pesquisa cuidadosa, disse ele, em voz baixa. Obrigada. Deve ter custado caro, menos do que o negócio custaria ao grupo. Ela fechou a pasta. Se é isso que você quer saber, Eduardo inclinou levemente a cabeça. O que eu quero saber é o que você espera conseguir com isso. Você tem 34%. Não tem maioria. Pode atrasar, mas não pode bloquear. Posso fazer perguntas,
disse ela. Perguntas demoram tempo. Tempo que uma empresa com esse histórico de constituição não tem. Silêncio. Beatriz. Ele pronunciou o nome dela como se estivesse testando o peso dele. Você saiu há 5 anos. Levou o que era seu e foi embora. Isso foi um acordo tácito. Agora você volta e compra cotas em silêncio e aparece com... Ele pausou. E nessa pausa havia algo que não era exatamente desprezo. Era mais calculado do que isso. Com 3 crianças. E espera que isso mude alguma coisa. Não estou aqui para mudar nada que não seja da minha alçada legal mudar. Disse ela. Sou acionista. Estou exercendo meus direitos de acionista. Você veio para criar problema. Eu vim para uma assembleia de acionistas. Ela pegou a pasta. Se isso cria problema, o problema já estava aqui antes de eu chegar. Ela saiu da sala. O artigo foi publicado às 14 horas. Beatriz estava no escritório de visitas, ajudando Theo montar um quebra-cabeça que ele havia trazido de Lisboa. Quando o telefone do Dr. Gomes tocou, ela viu a expressão do advogado mudar enquanto ele lia a tela, e soube antes que ele virasse o aparelho para ela. Era um portal de notícias com alcance médio, mas com a especialidade de circular entre executivos e investidores do setor corporativo paulistano. O título dizia: Escândalo na família Monteiro. Ex-nora volta 5 anos depois de ser expulsa por traição. O texto era longo e detalhado de uma forma que só acontece quando o informante tem acesso ao arquivo. Havia fotos do casamento de Beatriz e Rafael, retiradas de algum banco de imagens privado. Havia menção a documentos que comprovavam infidelidade conjugal que haviam motivado a separação. Havia especulação sobre a paternidade das crianças, formulada com cuidado suficiente para não ser tecnicamente caluniosa, mas com clareza suficiente para que o leitor chegasse às próprias conclusões. Não havia nenhuma citação atribuída. As fontes eram pessoas próximas à família. Eduardo, disse ela. Provavelmente, concordou o Dr. Gomes. Não há como provar agora. Não precisa provar agora. Ela colocou o telefone na mesa. Ele está tentando me tirar da narrativa corporativa e me colocar numa narrativa pessoal. Porque a narrativa pessoal é mais fácil de controlar. Se a imprensa está falando da minha vida privada, não está fazendo perguntas sobre a Terraço Paulista. Theo havia parado com a peça do quebra-cabeça na mão e estava olhando para ela. Clara e Enzo haviam entrado num impasse sobre a ordem correta de montar as bordas e estavam debatendo em voz alta. Mas Theo estava quieto. Pode ir ajudar seus irmãos, disse Beatriz para ele. Theo olhou para ela por um segundo, depois voltou para o quebra-cabeça sem dizer nada. Rafael leu o artigo no carro, no caminho de volta do almoço que havia saído da sede às pressas depois da assembleia. O motorista ficou no silêncio profissional, que é a especialidade dos motoristas de executivos, e Rafael ficou olhando para a tela do telefone até que o carro parou na garagem e o motorista abriu a porta e ele ainda estava olhando. Havia coisas no artigo que ninguém deveria saber. O nível de detalhe sobre a separação, sobre as circunstâncias, sobre os documentos que haviam sido apresentados à família 5 anos atrás, era um nível que exigia acesso. Não era jornalismo investigativo. Era alguém abrindo uma gaveta e entregando o conteúdo. Ele saiu do carro, subiu para o escritório, ficou parado na frente da janela por um tempo que não teria sabido medir. O telefone tocou. Era o diretor de comunicação do grupo, pedindo orientação sobre como responder à imprensa. Rafael disse que não responderia hoje. O diretor disse que o silêncio poderia ser interpretado como confirmação. Rafael disse que responderia amanhã. Ele desligou. Ficou olhando para a cidade lá embaixo. O artigo dizia: documentos que comprovavam infidelidade. Rafael sabia quais documentos eram esses. Sabia porque havia recebido uma pasta com eles 5 anos atrás, entregue por Eduardo na sala de estar da residência. Numa tarde de quarta-feira, enquanto Beatriz estava no médico, havia fotos, havia uma declaração assinada, havia o relatório de um detetive particular que Rafael nunca havia pensado em verificar de forma independente porque havia ficado olhando para as fotos por um tempo que não havia conseguido medir, e então havia dito a Eduardo que tratasse do assunto. Ele nunca havia perguntado a Beatriz. Havia decidido, naquele momento, que não aguentaria ouvir a resposta, que era mais limpo assim, que era mais rápido. Essa decisão
Havia durado 5 anos. Ele ficou mais um tempo na frente da janela. Depois, ligou para o Dr. Faria e pediu que a auditoria independente mencionada na Assembleia fosse iniciada na semana seguinte. O Dr. Faria disse que isso era uma boa ideia. Rafael disse obrigado e desligou. Depois ficou sentado na cadeira do escritório até escurecer, sem ligar a luz, pensando na linha entre as sobrancelhas que havia visto no reflexo do espelho naquela manhã e tentando calcular quando exatamente ela havia aparecido. O Dr. Gomes telefonou para Beatriz às 18 horas com uma informação que ela não havia antecipado. O portal tirou o artigo do ar, disse ele. Ela processou isso. Rafael, não sei. O portal não declarou o motivo, mas alguém com influência suficiente para fazer isso em 4 horas tem um alcance específico ou está protegendo a si mesmo. Ela ficou quieta por um momento. O artigo mencionou os documentos de separação. Eduardo tem esses documentos. Rafael também tem. Se Rafael pediu para tirar, é porque começou a fazer perguntas. Perguntas sobre o quê? Sobre quem entregou os documentos ao portal. Silêncio do outro lado. Beatriz, disse o Dr. Gomes, com aquele tom de cuidado calculado que ela havia aprendido a reconhecer como o preâmbulo para uma observação que ele sabia que ela não queria ouvir. Se Rafael começa a investigar de um lado enquanto nós investigamos do outro, existe a possibilidade de que os dois lados se encontrem antes que você esteja pronta para esse encontro. Oisai, e você está preparada para isso? Ela olhou para as 3 crianças no outro lado do quarto. Enzo havia finalmente ganho o debate sobre as bordas do quebra-cabeça e estava montando com a velocidade e a concentração de alguém que havia descoberto que vencer debates era mais satisfatório do que montar quebra-cabeças. Clara estava com um livro. Theo havia terminado a parte dele do puzzle e estava olhando para a janela, com o queixo apoiado na mão, e havia algo na postura dele que era tão familiar que Beatriz teve que desviar o olhar. Estou preparada para o que vier, disse ela, mas preciso que você encontre o Dr. Alcides Murta antes de qualquer encontro acontecer. Pausa. O médico. Ele assinou documentos que não deveria ter assinado. Há 5 anos. Preciso de um endereço. O Dr. Alcides Murta havia se aposentado 2 anos e 3 meses atrás, o que o Dr. Gomes descobriu em 2 dias de pesquisa, e havia se mudado para Campos do Jordão, o que levou mais 4 dias. E o endereço exato levou mais 2, porque o Dr. Murta havia comprado uma casa no nome da filha, que era casada com um homem cujo sobrenome não constava em nenhum documento público relacionado ao médico. Era um nível de precaução que, por si só, já dizia alguma coisa. Beatriz foi até Campos do Jordão numa sexta-feira de manhã, sozinha, deixando as crianças com a babá portuguesa que havia vindo com ela para o Brasil e que Enzo chamava de tia Fernanda, com a familiaridade de quem a conhece desde antes de saber pronunciar o próprio sobrenome. Ela pegou a rodovia com o carro alugado e passou as 2 horas de estrada tentando não pensar na conversa que iria ter. A casa do Dr. Murta ficava numa rua sem saída com 3 pinheiros na frente e uma calçada de pedra portuguesa que parecia fora de lugar na Serra Paulista. A campainha tinha um som de relógio antigo. O homem que abriu a porta tinha 70 anos, cabelo completamente branco e óculos de armação grossa. E quando viu Beatriz, sua expressão não foi de quem não a reconhece. Foi de quem estava esperando que ela chegasse mais cedo ou mais tarde e havia feito as pazes com essa expectativa. Eu sabia que um dia alguém viria, disse ele. Ela não esperou ser convidada. Entrou. Eles sentaram na sala com vista para o jardim, onde um gato laranja dormia num vaso de petúnias, com a despreocupação soberana de quem não tem responsabilidades corporativas. O Dr. Murta fez café, sem perguntar se ela queria, e Beatriz notou que as mãos dele tremiam levemente. Não de medo, mas do tipo de tremor que vem com a idade e com anos de coisas carregadas. Você sabe por que estou aqui, disse ela. Sim, ele colocou a xícara na frente dela. O hematologista que fez o exame de Rafael Monteiro há 6 anos, quando ele estava sendo avaliado para uma doação de medula para o pai. O relatório que assinei naquela época dizia que Rafael apresentava quadro compatível com infertilidade, oligospermia grave, com probabilidade de paternidade biológica quase nula. Mas,
Esse não era o laudo real. Não? Ele sentou, olhou para o café. O laudo real dizia que Rafael era completamente fértil. Havia uma alteração mínima de motilidade que não teria relevância clínica nenhuma para fins de fertilização. Beatriz sentiu o calor do café subindo pela xícara, mas não bebeu. Quem pediu para você mudar? O Dr. Murta ficou quieto por um momento. Lá fora, o gato laranja mudou de posição no vaso sem acordar. Eduardo Monteiro veio ao meu consultório 3 semanas antes de você ser apresentada oficialmente à família, disse ele, devagar, como se estivesse lendo algo que havia escrito mentalmente e relendo pela última vez antes de entregar. Ele tinha informações sobre um processo judicial antigo envolvendo minha clínica, uma questão de prontuários mal arquivados, paciente equivocado, nada que resultasse em dano, mas o suficiente para suspender meu registro, por tempo indeterminado se fosse ao conselho. Ele disse que não precisava ir ao conselho se eu o ajudasse com um assunto discreto. O laudo falso, o laudo modificado. Ele ergueu os olhos. Ele não pediu um laudo inventado do nada. Pediu que eu pegasse o laudo real e mudasse os números em 2 parâmetros. 2 números. O resto era meu laudo, minha assinatura, meus procedimentos. Pausa. Isso foi o que eu disse a mim mesmo para conseguir dormir. Beatriz colocou a xícara na mesa. Por que um laudo de infertilidade? Perguntou ela. Porque se Rafael não podia ter filhos, disse o Dr. Murta. Qualquer gravidez futura da esposa seria prova automática de infidelidade. O jardim do lado de fora estava silencioso. O gato dormia. Beatriz contou até 5 internamente. Não por emoção, mas pelo hábito adquirido em anos de negociações em que a primeira resposta que vinha nunca era a certa. Você está disposto a prestar declaração formal? A pergunta ficou no ar por um tempo que ela não controlou. Não, disse ele. Ela esperou. Não enquanto Eduardo Monteiro tiver poder dentro daquele grupo, disse o Dr. Murta. O processo que ele usou para me pressionar ainda existe em algum lugar. Eu sei como essas coisas funcionam. Se eu falar agora e ele ainda tiver recursos para acionar, meu registro vai ser suspenso, antes que qualquer declaração minha chegue a algum lugar útil. E se ele não tiver mais poder? O Dr. Murta olhou para ela. Você tem 34% das cotas, disse ele. Não era uma pergunta. Ela percebeu que ele havia feito a lição de casa. Não tem maioria. Não, mas a dona Conceição Monteiro tem 16%. Silêncio. 50% mais 1, disse ela. É o que eu preciso para aprovar uma moção de afastamento temporário do Eduardo do Conselho Executivo enquanto a auditoria corre. Com ele afastado, as ameaças dele não têm a mesma atração. O Dr. Murta ficou olhando para ela. Você vai pedir para a dona Conceição votar contra o próprio filho. Vou pedir para ela votar pela verdade. Beatriz pegou a xícara e finalmente bebeu o café, que estava frio, que é diferente. Ela voltou para São Paulo na tarde daquele mesmo dia, com o Dr. Murta ainda sem confirmação, mas com a geometria da situação mais clara na cabeça. A peça que faltava estava onde sempre havia estado, dentro daquela casa na Avenida Europa, numa mulher que havia ficado em silêncio por 5 anos e que havia aberto o portão sem dizer uma palavra quando Beatriz chegou. A conversa com Dona Conceição precisava acontecer. Beatriz havia adiado porque havia muitas formas de conduzir aquela conversa e a maioria delas não levava a lugar nenhum útil. Apenas a dor antiga, circulando de um lado para o outro sem resolução. Ela chegou à residência às 17 horas. As crianças estavam no jardim com a tia Fernanda. Enzo subindo na jabuticabeira com uma perícia que sugeria que não era a primeira vez naquela tarde. Clara tentando descobrir como fazer a tia Fernanda rir em português. Theo sentado na raiz da árvore com um livro que era grande demais para a idade dele, mas que ele lia com a expressão de quem está tendo uma conversa. Dona Conceição estava na varanda, olhando para eles. Ela não viu Beatriz chegar. Ficou olhando para as crianças com uma expressão que Beatriz reconheceu de um lugar distante, o tipo de expressão que aparece no rosto das pessoas quando estão vendo algo que não esperavam sentir. Não era amor. Exatamente. Era o reconhecimento anterior ao amor. A percepção de que existe um vínculo antes que se decida o que fazer com ele. Beatriz parou ao lado dela na varanda sem dizer nada.
Dona Conceição não se moveu. Hotel, disse ela. Depois de um tempo, apontando com o queixo para o menino na raiz da árvore, tem o jeito de sentar do Rafael quando ele tinha essa idade. Eu tenho uma foto em algum lugar. Beatriz não respondeu. Você devia ódio a mim, disse Dona Conceição, ainda olhando para o jardim. Devia, concordou Beatriz. Mas você veio assim mesmo. Vim por negócio. Beatriz colocou as mãos no parapeito da varanda. Mas também vim, porque você é a única pessoa além de mim que sabe que aquele dia não aconteceu como foi contado. Dona Conceição ficou imóvel. Eduardo me apresentou os documentos, disse ela. Por fim, com a voz mais baixa do que qualquer tom que Beatriz havia ouvido dela antes. As fotos, a declaração, disse que tinha mais, que poderia tornar tudo público se eu não assinasse os documentos de afastamento imediato. Disse que Rafael já sabia, que Rafael havia pedido para ele tratar do assunto. Pausa. Eu deveria ter verificado com Rafael diretamente. Deveria ter esperado, mas estava com medo do escândalo e... Ela parou. Recomeçou. Eu não gostava de você quando você entrou nessa família. Achei que você era ambiciosa. E quando os documentos chegaram, foi mais fácil acreditar do que não acreditar. O jardim estava quieto. Enzo havia descido da árvore e estava disputando com Clara a prioridade de algo que tia Fernanda segurava. Theo continuava com o livro. O Eduardo sabia que seria mais fácil com você, disse Beatriz. Não era acusação, era constatação. Dona Conceição não negou. Preciso do seu voto, disse Beatriz, para afastar o Eduardo temporariamente enquanto a auditoria corre. Com ele afastado, consigo o depoimento do médico. Com o depoimento do médico, consigo provar o que foi feito. Dona Conceição virou o rosto para ela pela primeira vez naquela conversa. E o que você faz com essa prova? Protejo meus filhos. É o grupo. De quebra. E Rafael? Beatriz ficou olhando para o jardim. Theo havia fechado o livro e estava olhando de volta para ela e para a avó. Com aquela atenção que às vezes parecia que o menino estava participando de conversas que não eram sonoras. Rafael vai ter que decidir o que faz quando souber, disse ela. Não é minha decisão por ele. Dona Conceição ficou quieta por um longo momento. Depois disse, vou precisar de tempo para pensar. Tenho até a próxima assembleia, disse Beatriz, que o doutor Faria marcou para daqui a 15 dias. Ela desceu as escadas da varanda em direção ao jardim. Estava a 3 metros de Theo quando ouviu a voz de Dona Conceição atrás dela. Beatriz. Ela parou, mas não virou. A jabuticabeira que você plantou deu fruto no ano passado. Eu mandei fazer geleia. Beatriz ficou um segundo parada. Depois foi até os filhos. Ela não viu Eduardo até o final daquela noite. Era quase 22 horas quando Beatriz estava no corredor, buscando de água na cozinha que ficava na ala principal. E ele estava sentado na sala adjacente, com um drink na mão e a televisão apagada. A luz da cozinha acendeu quando ela entrou, e a claridade vazou pelo corredor. E Eduardo levantou o olhar. Eles ficaram se olhando pelo vão da porta. Você foi até Campos do Jordão, disse ele. Não era uma pergunta. Era a confirmação de que ele tinha alguém monitorando os movimentos dela. O que ela já suspeitava, mas ainda não havia confirmado até aquele momento. Fui, disse ela. Murta não vai falar. Você não sabe o que Murta vai ou não vai fazer. Eduardo colocou o copo na mesa lateral com cuidado, sem fazer barulho. Beatriz, você é inteligente. Você montou uma operação sofisticada para comprar cotas desse grupo em silêncio durante 2 anos. Respeito isso de verdade, mas você está num jogo em que não tem cartas suficientes. Tenho cartas suficientes para pedir uma auditoria. Ela pegou o copo d'água e, para fazer perguntas que demoram, perguntas sobre mim ou sobre a Terraço Paulista, não tem resposta que te prejudique. O vínculo societário é indireto o suficiente. Talvez ela se virou para sair, mas o laudo do Dr. Murta não é. Ela estava a 2 passos do corredor quando ele disse: cuide de seus filhos. Beatriz. Ela parou. Isso foi um conselho ou uma ameaça? Perguntou ela. Sem virar. Silêncio. Ela voltou para o quarto. Trancou a porta. Ficou ouvindo a respiração das 3 crianças por um tempo. Depois pegou o telefone e mandou uma mensagem para o Dr. Gomes. Eduardo sabe que fui a Campos do Jordão. Precisamos antecipar a conversa com Dona Conceição.
A resposta veio em 2 minutos. Entendido. Alguma coisa mais. Ela ficou olhando para a tela por um momento. Sim. Ela digitou. Veja o que você consegue levantar sobre a pasta de documentos que Eduardo entregou a Rafael há 5 anos. Origem. Cadeia de custódia. Quem produziu as fotos? Enviou. Apagou a tela. Ficou no escuro ouvindo as crianças dormirem. Theo. Ela notou. Estava acordado. Estava deitado de costas com os olhos abertos. Olhando para o teto. Tudo bem, ela sussurrou. Sim, disse ele. Depois de um momento, então dorme. Mamãe, ele disse, com aquela voz de quem está formulando uma pergunta que já vinha sendo construída há tempo. Por que a gente veio morar aqui? Não é para morar, é para visita. Mas por que aqui, e não num hotel? Ela considerou a pergunta com a seriedade que ela merecia. Porque algumas coisas precisam ser resolvidas pessoalmente. Theo processou isso. E quando estiver resolvido, a gente volta para Lisboa. Sim, ok. Ele fechou os olhos. Boa noite. Mamãe. Boa noite. Theo. Ele dormiu em 2 minutos. Beatriz ficou acordada por muito mais tempo. Com a frase de Eduardo ainda no corredor da memória, rolando e rolando, tentando determinar se era conselho ou ameaça, e chegando à conclusão de que, com Eduardo Monteiro, as duas coisas nunca haviam sido diferentes. São Paulo tem essa tendência. Em agosto, o céu cinza começa a pesar por volta das 10 da manhã, com aquela pressão específica que os paulistanos reconhecem como pré-chuva, e a chuva chega como se estivesse cumprindo um compromisso marcado com antecedência. A residência da Avenida Europa tinha um telhado de telha colonial que amplificava o som da chuva de um jeito que fazia o interior da casa parecer mais fechado, mais denso, mais cheio de coisas que não estavam sendo ditas. Beatriz estava na varanda coberta com uma xícara de café, quando o Dr. Gomes ligou às 8h40. Encontrei a origem das fotos, disse ele. Direto, sem preâmbulo, porque ao longo das últimas semanas eles haviam desenvolvido a eficiência de quem sabe que o tempo importa. O detetive que assina o relatório de 5 anos atrás é um homem chamado Sérgio Valmont. Ele tem um escritório em Pinheiros e uma reputação de trabalhar com clientes corporativos que precisam de discernimento. Consegui falar com um dos seus ex-funcionários ontem à noite, e as fotos foram montadas. Beatriz, com um homem em contextos que pareciam comprometedores, mas que eram situações completamente ordinárias, capturadas com ângulo e edição. O ex-funcionário diz que foi Valmont quem fez a edição, que a ordem veio de um cliente que pagou em dinheiro e que ele nunca viu pessoalmente. Ela ficou olhando para a chuva. O ex-funcionário vai assinar uma declaração? Perguntou ela. Não, ele tem medo do Valmont, mas disse que existe uma cópia dos arquivos originais, as fotos sem edição, num HD externo que o Valmont guarda num cofre no escritório, e disse que o Valmont, nos últimos 2 anos, tem tido problemas com o fisco, e existe alguém que possa ajudar o Valmont com esses problemas em troca de colaboração. Isso depende de conexões que estão além da minha alçada, disse o Dr. Gomes. Mas eu tenho um colega no Tribunal Fiscal que talvez queira um café. Beatriz fechou os olhos por um momento. Faça o que precisar, com os critérios éticos que sempre usamos. Naturalmente, pausa. Beatriz, preciso te dizer uma coisa que pode não ser agradável de ouvir. Diga Rafael Monteiro contratou uma investigadora privada há 10 dias. Ela está investigando a origem dos documentos de separação, independentemente de mim, independentemente de você. O som da chuva no telhado, ele está chegando às mesmas perguntas, disse ela. Parece que sim, e pode estar chegando mais rápido do que você imagina, porque ele tem acesso direto ao arquivo interno do grupo, que é onde os documentos originais foram guardados. Beatriz abriu os olhos. A chuva havia intensificado. No jardim, a jabuticabeira balançava com um vento que não era visível, mas era audível. Certo, disse ela. Vamos continuar. Eduardo pediu uma reunião com ela às 10 da manhã. Não pediu através de advogado. Não pediu pelo Dr. Gomes. Pediu pessoalmente. Pelo interfone do escritório de visitas. Com um tom que era exatamente neutro, o suficiente para ser inquietante. Beatriz disse que teria 15 minutos disponíveis às 10h30. Eles se encontraram na sala de reuniões da sede,
que estava vazia àquela hora. Eduardo entrou com o paletó, sem o assistente, sem documentos. Sentou no lado oposto da mesa, com as mãos tranquilas sobre a madeira de carvalho, e ficou olhando para ela por um momento antes de falar. Você foi a Campos do Jordão. Eu sei disso. Ele falou com a velocidade de quem não está pretendendo persuadir. Está pretendendo informar. Você está buscando o laudo do Murta. Eu sei disso também. E você está conversando com minha mãe sobre votos. Pausa. O que você não sabe é que eu tenho advogados preparando uma ação de investigação de paternidade em relação a seus 3 filhos. Beatriz não mudou de expressão. Com base nos documentos de separação que comprovam sua infidelidade durante o casamento, continuou Eduardo, existe contestação legítima de paternidade. Se a paternidade dos 3 for contestada judicialmente, existe um processo que pode durar entre 2 e 4 anos. Durante esse processo, por questões de tutela e conflito de interesse, os menores não podem viajar para fora do país. Ela o olau. Ela a olhau. 2 a 4 anos em São Paulo, disse ele. Ou você retira sua participação acionária e assina um acordo de não interferência por 10 anos. A sala estava quieta. A chuva havia diminuído um pouco lá fora, transformando-se num chuvisco regular. Beatriz estava formulando a resposta quando a porta da sala se abriu. Theo entrou. Ele estava com o tênis no pé errado, o que acontecia às vezes quando ele se vestia sozinho com pressa, e carregava o livro grande debaixo do braço. E havia descido da ala de visitas até a sede por uma rota que a tia Fernanda, presumivelmente, não havia aprovado. Ele olhou para Eduardo sem reconhecê-lo, de nenhuma reunião anterior, porque nunca tinham sido formalmente apresentados. E então olhou para a mãe. E então voltou para Eduardo. Você é o tio Eduardo? Perguntou ele. Eduardo ficou parado. A Clara disse que tem um tio Eduardo aqui, disse Theo, com a naturalidade de quem está verificando uma informação geográfica. Você é o que fez a mamãe chorar. A sala ficou em silêncio absoluto. Eduardo abriu a boca. Fechou? Beatriz começou a se levantar para buscar o filho, quando ouviu passos no corredor. E Rafael apareceu na porta, visivelmente tendo corrido os últimos metros, porque estava levemente sem fôlego, provavelmente seguindo Theo, que havia saído sem avisar. Ele viu Eduardo primeiro, depois Beatriz, depois Theo, e parou completamente. Theo virou para Rafael com a mesma expressão de inventário que os 3 herdaram da mãe. Você é meu pai, disse Theo. Ainda não era uma pergunta. Rafael ficou olhando para ele, para os olhos que eram os seus próprios olhos, numa face que era ao mesmo tempo familiar e completamente nova. Para as mãos que seguravam o livro do jeito que Rafael segurava a pasta quando era criança, com os dedos na lombada. Não na capa. Para o tênis no pé errado e para a expressão de total serenidade de alguém que chegou a uma conclusão e está apenas verificando os detalhes, a investigadora privada de Rafael havia mandado um relatório preliminar na noite anterior. Rafael havia ficado acordado até às 3 da manhã lendo, e depois havia ficado mais 2 horas sem ler nada. Apenas sentado no escritório com o relatório na frente, o relatório não tinha prova definitiva ainda, mas tinha o suficiente para que a linha entre as sobrancelhas dele nunca mais parecesse um mistério. Ele entrou na sala, não foi até a cadeira. Foi até o lado da mesa onde Eduardo estava sentado, e ficou de pé ao lado do irmão. E olhou para ele de um ângulo que Eduardo não havia experimentado desde muito antes do cabelo ficar branco. A reunião acabou, disse Rafael. Eduardo ergueu o olhar. Rafael, você precisa ouvir. A reunião acabou. A voz de Rafael estava baixa. Não era raiva. Era a calma específica de alguém que passou a noite tomando uma decisão, e que a decisão está tomada. E você vai sair desta sala antes que eu chame os advogados do grupo, que são advogados do grupo e não seus, para registrar formalmente que uma ameaça de ação de investigação de paternidade foi feita nesta sala esta manhã, como instrumento de coerção comercial. Eduardo não se moveu por um momento. Estava fazendo um cálculo que Beatriz podia ver acontecer no rosto dele, a pesagem de quanto poder ainda tinha e de quanto teria que ceder para preservar o que restava. Você não sabe o que? Eu sei o suficiente, disse Rafael. Vai. Eduardo se levantou. Pegou o paletó com um movimento que era dignidade de empréstimo.
A postura de quem ainda não decidiu que perdeu, mas que sabe que o ambiente mudou, passou por Theo sem olhar para ele. Passou por Beatriz sem olhar para ela. E saiu pela porta do corredor. Os passos dele diminuíram e sumiram. A sala ficou com 3 pessoas e o chuvisco lá fora. Theo olhou para Rafael. Você fez ele sair? Fiz, disse Rafael. Minha mãe estava falando com ele. Oi, Zai. Mas a conversa terminou. Theo processou isso com a seriedade usual. Depois disse, o meu tênis está no pé errado. Está, concordou Rafael. Oi, Zai. Coloquei de propósito. Ninguém naquela sala acreditou nessa versão, mas ninguém contestou. Theo, disse Beatriz, com a voz firme que conseguiu recuperar, vai buscar a tia Fernanda. Ok, elle foi. Na porta. Parou. Olhou para Rafael mais uma vez. A gente vai se ver mais tarde. Rafael ficou parado por um segundo. Sim. Theo foi embora. Beatriz e Rafael ficaram sozinhos na sala. A chuva havia parado completamente. E o silêncio que ficou era diferente do silêncio de antes. Tinha uma textura diferente, mais pesada e ao mesmo tempo mais porosa, como depois de uma tempestade, quando o ar ainda não decidiu o que vai ser. O que ele propôs? Perguntou Rafael. Ela contou, sem inflexão, sem drama, com a objetividade de um briefing corporativo, a ação de investigação de paternidade como instrumento de coerção, a troca pelo afastamento acionário. Rafael ficou ouvindo com as mãos no encosto da cadeira, de pé, olhando para ela. Quando ela terminou, ele ficou quieto por um momento. Recebi um relatório ontem à noite, disse ele. Minha investigadora encontrou o Sérgio Valmont. Ele não fala ainda, mas existe um ex-sócio dele que tem informações sobre a origem das fotos de 5 anos atrás. Beatriz ficou parada. Você está investigando os documentos de separação há 10 dias. Ela olhou para ele. Por quê? Ele soltou o encosto da cadeira. Ficou parado. Porque eu nunca deveria ter parado de questionar na primeira vez. A resposta ficou no ar entre eles. Simples demais para ser fácil. Complicada demais para ser rápida. Rafael. Não agora, disse ele. Agora precisamos cuidar do Eduardo antes que ele execute a ameaça. Me diz o que você precisa. Ela olhou para ele por um momento. Depois disse, preciso do voto da sua mãe, e preciso que o Dr. Murta confirme o que está disposto a testemunhar assim que o Eduardo for afastado. O Dr. Murta foi médico da minha família por 15 anos. Eu ligo para ele hoje. Você conhece a história dele? Não toda, mas agora tenho perguntas específicas. Ele pegou o telefone. A Assembleia Extraordinária pode ser convocada com 7 dias de antecedência se houver solicitação de acionistas com mais de 25%, você tem 34. Eu tenho 18. Somados, são 52, disse ela. Mais do que suficiente para convocar e para afastar temporariamente. Beatriz ficou olhando para ele. Havia uma parte dela que havia construído o plano inteiro para não precisar desse momento. Para resolver tudo sem ter que ficar numa sala com Rafael Monteiro discutindo o que precisavam fazer juntos. Porque fazer coisas juntos implicava uma proximidade que ela havia passado 5 anos aprendendo a não precisar. Certo, disse ela, vamos fazer isso. A votação de afastamento temporário de Eduardo do Conselho Executivo aconteceu 48 horas depois, numa assembleia extraordinária que durou 22 minutos. Dona Conceição havia mandado um bilhete para Beatriz na manhã anterior. Não era uma carta. Era um bilhete, 3 linhas, escrito à mão num papel que cheirava ao perfume que ela sempre havia usado, aquele com jasmim e baunilha que Beatriz havia associado para sempre com a varanda da Avenida Europa. O bilhete dizia, vou votar, não porque devo a você, porque devo a eles. Não havia assinatura, não precisava. Eduardo compareceu à Assembleia. Sentou, ouviu a leitura da pauta. E quando a votação foi anunciada, ficou imóvel, enquanto os votos eram contabilizados, 54,2% a favor do afastamento temporário. Ele não disse nada, não protestou. Ficou com aquela imobilidade que Beatriz havia visto no jardim na noite da chegada, quando tirou o cartão SIM do telefone. Mas dessa vez, a imobilidade tinha um som diferente. Era a quietude de quem está recalculando.
não de quem está no controle. O doutor Faria declarou o afastamento aprovado e encerrou a sessão. Eduardo se levantou. Abotou o paletó e saiu. Na porta, parou, virou para a sala sem olhar para ninguém específico, só para o espaço em geral, e disse com uma voz que estava completamente no controle de si mesma: isso não está encerrado. Então foi embora. Beatriz ficou sentada na cadeira depois que todos saíram. O Dr. Gomes ficou ao lado dela. Rafael ficou do outro lado da sala, de costas para ela, olhando pela janela para o jardim interno. O Dr. Murta confirmou que vai prestar depoimento na próxima semana, disse o Dr. Gomes. A condição foi exatamente o que você calculou o afastamento do Eduardo antes. Agora que temos o afastamento, ele vai... Bom, mas... Beatriz. O advogado pausou. O Eduardo saiu da sala dizendo que não está encerrado, e ele tem recursos fora do grupo. A ação de investigação de paternidade pode ser movida independentemente do cargo dele. Ela olhou para as mãos na mesa. Havia um risco que ela havia calculado e que havia decidido aceitar quando montou o plano. Um risco que se chamava: e se ele executar mesmo assim? Oisai, disse ela. Rafael virou da janela. Ainda não havia dito nada desde o encerramento da votação. Ele não vai executar, disse Rafael. Beatriz e o Dr. Gomes olharam para ele. Porque para investigar paternidade, ele precisa de mim como parte do processo, disse Rafael. E eu não vou cooperar com nenhuma ação contestatória. Vou, ao contrário, requerer voluntariamente o reconhecimento de paternidade dos três, assim que o Dr. Murta testemunhar. Ele olhou para Beatriz. Se você concordar, a sala ficou quieta. Beatriz ficou olhando para Rafael por um tempo que ela não controlou. Vamos ver o que o Murta diz primeiro, disse ela. Rafael assentiu. Pegou o paletó do encosto da cadeira. Beatriz, ele disse, honte de sair, sem virar completamente, como se a frase precisasse de uma direção específica para ser dita. Eu fico esperando você me falar o que precisar. Ele saiu. O Dr. Gomes olhou para ela com a discrição profissional de quem faz de conta que não ouviu. Amanhã às 9, disse ela para ele. Prepare a documentação do depoimento do Murta. Estarei pronto. Ela ficou na sala depois que ele saiu também. Olhou para a cadeira vazia que havia sido de Eduardo, para a mesa de carvalho, para o jardim pela janela, onde o sol havia finalmente voltado depois da chuva de 2 dias atrás. Ficou pensando no que Eduardo havia dito. Ao sair, isso não está encerrado. E pensou que não. Não estava. Havia uma parte que ainda tinha que acontecer e que estava além dos votos e dos documentos e das declarações formais. Uma parte que acontecia em salas sem mesa de reunião e sem advogados presentes. E essa parte ela não havia conseguido planejar, porque não se planeja o que não se sabe ainda o que é. O depoimento do Dr. Alcides Murta foi marcado para uma segunda-feira. Ele chegou ao escritório do Dr. Gomes com uma pasta de couro marrom que parecia mais velha do que deveria ser para os 5 anos de documentos que continha, e tinha a expressão de alguém que dormiu mal nas últimas semanas, mas que havia acordado naquele dia com alguma coisa diferente, uma leveza específica que aparece quando uma decisão longa de tomar finalmente foi tomada. Ele falou por 1h40. O Dr. Gomes gravou tudo, com 2 câmeras, com o taquígrafo sentado ao lado, com o advogado de Beatriz e o advogado de Rafael presentes, e o advogado de Rafael fazendo perguntas complementares que o Dr. Gomes havia aprovado de antemão. O Dr. Murta descreveu em detalhe o encontro com Eduardo Monteiro, a pressão sobre o processo clínico antigo, a modificação dos 2 parâmetros no laudo, o que havia sido pedido e por que havia aceitado e o que havia sentido depois. Ao final, quando foi assinar a declaração, a mão dele tremeu. Não muito, o suficiente para ser visível. Obrigado, disse Beatriz. Ele assentiu. Não disse nada mais. Pegou a pasta de couro marrom, que agora estava mais leve por uma cópia autenticada que havia ficado com o Dr. Gomes, e foi embora. Eduardo recebeu uma notificação formal no mesmo dia às 15 horas. A notificação informava que existia um depoimento documentado sobre a falsificação do laudo médico que havia motivado a separação de Beatriz e Rafael Monteiro, que esse depoimento seria encaminhado ao Conselho Federal de Medicina
para a avaliação ética e a delegacia especializada em crimes contra a honra para fins de registro de ocorrência e que o escritório de Renato Gomes solicitava formalmente que Eduardo comparecesse a uma reunião na sede do grupo na quarta-feira seguinte para tratar da restituição de danos. Eduardo respondeu à notificação 3 horas depois, não pelo advogado, mas diretamente, por escrito, num e-mail que o Dr. Gomes imprimiu e colocou na frente de Beatriz na manhã seguinte. O e-mail dizia que Eduardo pretendia comparecer. Edícia, na segunda frase, que pretendia comparecer com ação judicial já protocolada, contestando a validade do depoimento do Dr. Murta, com base em um processo de irregularidade clínica, arquivado no Conselho Regional de Medicina, há 19 anos que, segundo Eduardo, era suficiente para descreditar a testemunha. Beatriz leu o e-mail. Leu de novo. Ele encontrou algo que pode usar contra o Murta, disse ela. O processo está arquivado, disse o Dr. Gomes. Mas processo arquivado pode ser reaberto se houver nova evidência ou nova motivação para a revisão. Eduardo tem contatos no Conselho Regional. É improvável que consiga reabrir, mas possível de embaraçar com tempo suficiente para que o depoimento fique sob questionamento durante meses. Beatriz colocou o papel na mesa. Ele não vai desistir facilmente, disse ela. Não era surpresa. Era a confirmação de um cálculo que ela havia feito e que o resultado havia chegado como esperado. Não. O Dr. Gomes ficou quieto por um momento. Beatriz, o risco aqui é que se ele conseguir colocar o depoimento do Murta em questão, antes que chegue ao Conselho Federal, a investigação pode levar mais tempo do que temos. E nesse intervalo, a ação de investigação de paternidade, OISAI, pode ser protocolada de qualquer forma, independente da cooperação de Rafael. Ela se levantou, foi até a janela do escritório. São Paulo lá embaixo tinha aquela qualidade específica de quarta-feira de manhã, movimentada e funcional, sem a urgência da segunda nem o cansaço da sexta. Quando é a reunião? Perguntou ela. Quarta. 2 dias. Certo. Ela ficou olhando para a cidade. Havia uma coisa que Eduardo não havia calculado. Ela pensava. Uma coisa pequena que às vezes a diferença entre planos que funcionam e planos que não funcionam está exatamente nessa coisa pequena. Ele havia planejado para um grupo Monteiro sem Rafael, havia construído todo o sistema de pressão para uma situação em que Rafael ou não sabia da falsificação ou não se importava o suficiente para agir. E Rafael havia mudado de estado. A reunião de quarta-feira aconteceu na sala de reuniões que havia sido o cenário de todas as outras, com a mesa de carvalho e as 3 janelas e a vista para o jardim interno, onde naquele dia havia uma funcionária da jardinagem podando as azaleias com uma paciência que Beatriz admirou de longe. Eduardo chegou com 2 advogados. Beatriz chegou com o Dr. Gomes. Rafael chegou com o diretor jurídico do grupo, e uma expressão que era diferente de tudo que Eduardo havia visto no irmão nos últimos anos. Porque não era a expressão do Rafael que tomava decisões corporativas com o distanciamento calculado de quem aprendeu a separar o emocional do estratégico. Era outra coisa. Dona Conceição não estava presente. Ela havia pedido para ser informada do resultado. O Dr. Gomes apresentou o conjunto completo de documentação depoimento do Dr. Murta, relatório da investigadora de Rafael sobre a origem das fotos, declaração do ex-funcionário do Sérgio Valmont sobre o processo de edição das imagens, e um documento adicional que havia chegado naquela manhã. Fruto de 10 dias de trabalho do colega do Dr. Gomes, no Tribunal Fiscal Sérgio Valmont, havia concordado em assinar uma declaração descrevendo o contratante que havia encomendado as fotos editadas em troca de um acordo de cooperação com a Receita Federal sobre as irregularidades fiscais identificadas. O nome no contrato de Valmont era Eduardo Henrique Monteiro. Eduardo ficou olhando para o documento. Seus 2 advogados também olharam. Houve uma troca de olhares rápida e lateral entre eles, que era a linguagem específica de advogados que acabaram de ver o mapa do território mudar. Isso é um documento produzido em contexto de acordo fiscal, disse um dos advogados de Eduardo. A validade em processo penal é questionável. Em processo penal, talvez, disse o Dr. Gomes.
em processo cível e em processo disciplinar no âmbito do conselho do grupo, é perfeitamente válido, especialmente combinado com o depoimento do Dr. Murta e com as fotos originais que o ex-funcionário do Valmont está disponibilizando. O processo de irregularidade do Murta no Conselho Regional está sendo contestado por 2 especialistas em ética médica contratados pelo escritório esta semana. Disse o Dr. Gomes. A expectativa é de que a tentativa de reabertura seja indeferida dentro de 30 dias. Eduardo ficou olhando para a mesa, não para os documentos, para a mesa, como se a superfície de carvalho fosse um espelho que ele estava consultando. Rafael falou então, pela primeira vez na reunião, com aquela voz baixa que havia mandado Eduardo embora da sala de reuniões dias atrás. Eduardo, o nome saiu como uma afirmação, não como chamado. Você vai sair do conselho voluntariamente ou vai sair pelo processo formal? As 2 opções terminam no mesmo lugar. A diferença é o tempo e o que acontece com o nome da família durante esse tempo. Eduardo ergueu o olhar para o irmão. E dessa vez, pela primeira vez, desde que Beatriz havia chegado, havia alguma coisa diferente nele. Não vulnerabilidade exatamente, mas uma fissura no controle. Uma linha de pressão visível onde antes havia só superfície. Você não entende o que eu estava protegendo, disse Eduardo. Entendo perfeitamente, disse Rafael. Você estava protegendo a sua versão do que o grupo deveria ser. O problema é que essa versão não incluía a verdade. A verdade é que você ia se casar com uma mulher que não era adequada. Essa não é uma decisão sua. É quando a decisão afeta um grupo que a família construiu por 60 anos. Não é. A voz de Rafael não subiu. Nunca foi. E você sabia disso? E fez o que fez de qualquer forma. A sala estava quieta. Os advogados de Eduardo não disseram nada. A funcionária da jardinagem lá fora havia parado de podar as azaleias. Eduardo ficou olhando para o irmão por um longo momento. Havia uma equação sendo resolvida em algum lugar atrás dos olhos dele. Beatriz podia ver. Uma equação que ele havia construído ao longo de anos e que os resultados não estavam saindo como esperado. O que vocês querem? Perguntou ele. Finalmente, afastamento voluntário e definitivo do conselho, disse o Dr. Gomes. Restituição a ser definida por arbitragem independente. E nenhuma ação de investigação de paternidade. A restituição vai ser calculada com base nos lucros gerados pela sua posição no conselho durante o período em que a falsificação produziu efeitos. Disse o Dr. Gomes. Não é um número pequeno. Eduardo ficou em silêncio. Um dos seus advogados se inclinou e disse algo baixo. Eduardo ouviu. Ficou olhando para a mesa novamente. Preciso de tempo para consultar, disse ele. Tem até sexta-feira, disse o Dr. Gomes. A reunião foi encerrada. Eduardo saiu com os advogados, sem o paletó abotoado desta vez. Com um passo que era quase o mesmo de sempre, mas que tinha perdido 2 centímetros de altura em algum lugar entre a entrada e a saída. Beatriz ficou na cadeira. O Dr. Gomes começou a guardar os documentos. Rafael ficou parado de pé ao lado da janela. Vai funcionar, disse o Dr. Gomes, com aquele tom de quem está informando e ao mesmo tempo não prometendo nada. Vai, concordou Beatriz, mas ele vai peitar até o último momento possível. Provavelmente, e sexta-feira vai ser desconfortável. Provavelmente também. O Dr. Gomes saiu. A sala ficou com Beatriz e Rafael e o silêncio que havia passado a ter aquela textura específica que ela havia notado depois da chuva. Beatriz ficou na sede até às 18 horas, revisando documentos com o Dr. Gomes por telefone e respondendo e-mails que haviam se acumulado nos dias da reunião. Quando saiu, a cidade estava no trânsito de fim de tarde que transforma São Paulo num experimento de paciência coletiva, e ela foi a pé até a Avenida Europa porque eram 6 quarteirões e ela precisava do ar. As crianças estavam na sala quando ela chegou. Os 3, em torno da tia Fernanda, que havia montado um circuito de perguntas de matemática que Enzo estava dominando com uma satisfação que a tia Fernanda estava claramente nutrido deliberadamente para manter a paz entre os 3. Mamãe, disse Clara, sem olhar. O Theo disse que 6 vezes 7 é 43. É 42, disse Theo. Com paciência de quem está corrigindo pela terceira vez, foi o que eu disse. Disse Clara,
Você disse 43. Eu quis dizer 42. Querer dizer e dizer são coisas diferentes. Clara. Beatriz foi até a cozinha. Bebeu um copo de água. E ficou apoiada na pia por um momento, ouvindo a discussão da sala. Estava ali quando ouviu passos no corredor. Rafael parou na entrada da cozinha. Ele havia chegado sem ela ouvir, o que significava que tinha a chave da ala de visitas ou que Dona Conceição havia deixado entrar. E as duas opções tinham implicações diferentes que ela decidiu não analisar naquele momento. As crianças estão bem? Perguntou ele. Discutindo matemática básica, então sim. Ele ficou parado na entrada. Havia uma qualidade diferente no jeito que ele ficava parado quando não estava em ambiente profissional. Mais lento, mais pesado. Do jeito que pessoas ficam quando saem de uma armadura que usaram por tempo suficiente para esquecer que é armadura. A reunião de sexta vai ser difícil, disse ele. Oi, Zai. Mas vai ser a última coisa difícil dessa fase. Ela colocou o copo na pia. Rafael, eu sei que não é hora. Não disse isso. Ele ficou quieto. Disse que há coisas que precisam ser resolvidas antes. Disse ela. Não que não são hora. Ele ficou olhando para ela. A cozinha tinha uma lâmpada que dava uma luz amarela que era diferente da luz fria do escritório. Mais íntima do que ela gostaria que fosse naquele momento. O que você precisa que seja resolvido? Perguntou ele. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse, preciso que você me diga por que não me perguntou na época. Não o que você pensou ou o que você sentiu. Por que você não perguntou? Rafael ficou imóvel. Depois, foi até o outro lado da pia e ficou de frente para ela, com a bancada entre os dois. E disse, porque eu sabia que se você fosse verdade, eu ia ter que lidar com o fato de ter acreditado nas fotos, em vez de em você. Ele falou devagar, como quem está lendo algo que está escrevendo ao mesmo tempo. E eu preferi assumir que era culpa sua a assumir que era minha falha. Porque a minha falha era menor se eu não perguntasse. A cozinha ficou quieta. Isso é a coisa mais honesta que você me disse em anos. Disse ela. Oi, Zai. Não resolve. Eu sei isso também. Ela olhou para ele. Para a linha entre as sobrancelhas que havia calculado mal quando chegou, que não era de crescimento, mas de tempo. Do tipo específico de tempo que passa quando uma pessoa vive com uma pergunta que decidiu não fazer. A tia Fernanda vai ficar com as crianças esta noite? Ele perguntou. Sim, por quê? Porque eu gostaria de jantar com você. Não para resolver nada. Só para estar no mesmo lugar sem que haja uma mesa de reunião no meio. Beatriz ficou olhando para ele por um momento. Do corredor vinha a voz de Clara declarando que 6 vezes 8 era 48. E a voz de Theo, confirmando que dessa vez ela estava certa. E a voz de Enzo dizendo que sabia desde o começo. Temos uma resolução que resolver na sexta, disse ela. Quinta-feira está livre. Ela ficou quieta. Não é uma proposta de nada, disse ele. É só jantar. Eu sei o quê? Disse ela. Ela ficou em silêncio por mais um momento. Depois disse às 7:30, e você escolhe o restaurante, porque eu não sei mais onde é bom aqui. Ele não sorriu, mas a linha entre as sobrancelhas diminuiu. De um jeito que ela notou e que preferiu não catalogar ainda. Às 7:30, disse ele. Voltou pelo corredor. Ela ouviu a porta da ala se fechar. Ficou na cozinha por mais um tempo, ouvindo as crianças na sala. Na sexta-feira, Eduardo Monteiro assinou o acordo de afastamento voluntário às 14h32. Não foi simples. Havia sido como Beatriz havia previsto. Um processo que incluiu 2 advogados de Eduardo, argumentando durante a manhã inteira sobre o cálculo da restituição. Uma contraproposta que reduzia o valor em 30% e que o Dr. Gomes rejeitou com gentileza inflexível. Uma pausa de 40 minutos em que Eduardo saiu da sala com os advogados e Beatriz e Rafael ficaram sentados no silêncio particular de pessoas que estão esperando o resultado de algo que já foi decidido, mas que ainda não foi assinado. Nessa pausa, Rafael disse, você planejou isso por 2 anos, 18 meses. Corrigiu ela. Os 6 primeiros foram para decidir se valia a pena e valeu. Ela pensou na pergunta com mais seriedade do que ele provavelmente esperava. Não pela razão que eu pensei que valeria quando comecei. Ele ficou olhando para ela. Comecei porque estava furiosa, disse ela. Terminei porque é a coisa certa. Rafael ficou quieto.
Depois disse: Isso soa como você. Como eu era, disse ela. Ou, como sou de novo? Ainda não sei. Eduardo voltou e assinou. A reunião do conselho que formalizou o afastamento aconteceu na tarde do mesmo dia. Dona Conceição estava presente, com o cabelo arrumado e o colar de pérolas que Beatriz havia visto em todas as ocasiões formais da família, e ficou ouvindo a leitura do documento de afastamento com a expressão de alguém que está testemunhando o resultado de uma decisão que levou tempo demais para ser tomada. Quando a sessão encerrou, ela ficou sentada enquanto as outras pessoas saíam. Rafael ficou também. E então Beatriz, que estava saindo, ouviu a voz de Dona Conceição atrás dela. Beatriz. Ela se virou. Dona Conceição estava olhando para ela. Não com o olhar de avaliação que havia sido o padrão de 5 anos atrás, mas com alguma coisa diferente. Mais direta. Menos calculada. Eu gostaria de conhecer meus netos, disse ela. Se você permitir. Beatriz ficou parada. Não era perdão. Não era reconciliação. Era um pedido específico de uma coisa específica. Formulado sem ornamento. Sem justificativa. Sem a tentativa de reformular o passado em termos mais convenientes. Vou perguntar a eles, disse Beatriz. A decisão é deles. Dona Conceição assentiu. Não era o que ela queria ouvir. Provavelmente, mas era honesto. Ela perguntou naquela noite, com as crianças na sala depois do jantar, de uma forma direta que as 3 crianças mereciam. A avó Conceição gostaria de os conhecer. Ela é a avó de vocês porque é mãe do pai de vocês. Mas vocês não precisam querer se não quiserem. Enzo disse. Ela faz bolo. Não sei. Posso perguntar para ela. Pode, Clara disse. Ela é a mulher que ficou olhando para nós no primeiro dia. Ela ficou muito quieta. Ficou? Clara pensou. Ok, eu quero conhecer. Theo não disse nada por um momento. Depois disse. Ela plantou uma árvore no jardim. Beatriz ficou quieta. Não fui eu que plantei. Antes de vocês nascerem. Theo olhou para ela. Pausa. Ok. Eu quero conhecer ela também. O jantar de quinta-feira havia acontecido num restaurante no Itaim que Rafael escolheu, que era silencioso o suficiente para ter conversa e barulhento o suficiente para não parecer uma audiência. Eles ficaram 2h30. E em algum momento, entre o segundo prato e o café, Beatriz percebeu que havia passado 20 minutos sem pensar nas crianças. No Dr. Gomes. Na Terraço Paulista. No processo judicial ou nos documentos de afastamento. Havia pensado em Rafael dizendo que o restaurante havia mudado de chefe desde a última vez que ele tinha ido e que o novo chefe tinha uma obsessão com farofa gourmet que o deixava desconfiado. E ela havia rido, e o riso havia saído de um lugar que ela havia fechado com chave há tempo suficiente para ter esquecido onde estava a chave. Não era resolução. Ela havia dito isso antes e continuava verdadeiro, mas havia uma diferença entre uma porta fechada e uma porta que ninguém está olhando mais. Na noite depois da assembleia de sexta, depois que as crianças dormiram e a tia Fernanda foi para o quarto dela, e a casa ficou no silêncio de casas grandes que encontraram o ritmo do fim do dia. Beatriz foi até a varanda. Rafael estava lá. Ela não perguntou como ele sabia que ela ia sair. Ele provavelmente não sabia. Às vezes, as pessoas chegam ao mesmo lugar ao mesmo tempo porque estão pensando nas mesmas coisas. E isso não é mágica. É apenas a física particular de 2 histórias que começaram no mesmo ponto. Ficaram lado a lado no parapeito por um tempo. São Paulo lá embaixo fazia o barulho que São Paulo sempre faz. Aquele fundo constante de cidade que não para, que é diferente de Lisboa. Que é diferente de qualquer outro lugar que ela havia morado, porque tinha um timbre específico que entrava na memória antes da decisão. O Dr. Gomes acha que o processo penal contra o Eduardo vai levar 2 anos, disse ela. Provavelmente mais, disse Rafael. Mas o afastamento é imediato. É o que importava agora. É silêncio. Beatriz. Ele disse o nome devagar, como na primeira manhã. Mas de uma forma diferente. Menos verificação e mais, ela não tinha a palavra certa ainda. Você vai voltar para Lisboa. Não era a pergunta. Sim, as crianças têm escola em setembro. Oi, Zay. E você tem o grupo aqui. Tenho. O barulho da cidade. A jabuticabeira no jardim abaixo, que estava quieta porque não estava ventando,
Não estou te pedindo nada que você não possa dar, disse Rafael. Ele estava olhando para a cidade, não para ela. Sei que não funciona assim. Sei que o que aconteceu não se desfaz porque os documentos disseram que foi mentira. Pausa. Mas eu gostaria de conhecer meus filhos. De verdade. De uma forma que não seja apenas presença formal em processo jurídico. Ela ficou olhando para a cidade também. Eles vão querer te conhecer, disse ela. O Theo já decidiu. O Enzo vai precisar de uma razão prática. E você provavelmente vai ter que aprender a falar sobre futebol ou sobre alguma coisa que ele considera importante. A Clara vai te testar durante semanas e você vai ter que passar nos testes sem perceber que são testes. Parece assustador. Eles são assustadores. São seus filhos. Ele ficou quieto por um momento. Então se virou para ela. E você perguntou ele: o que você vai precisar? Ela ficou olhando para ele. A luz da cidade chegava até a varanda com aquela qualidade difusa que não ilumina, mas que define contornos. E o contorno de Rafael. Às 23 horas de uma sexta-feira, depois de tudo que havia acontecido, era diferente do contorno de Rafael que ela havia guardado na memória por 5 anos. Mais real. Mais específico. Com a linha entre as sobrancelhas e o cabelo mais comprido nas laterais e a expressão de alguém que está fazendo uma pergunta que não sabe a resposta. Preciso que você não volte a tomar decisões sobre mim sem me perguntar, disse ela. Não vou. Não é uma promessa que se faz em uma frase. Oisai. Por isso não vou fazer a promessa. Vou fazer o que a frase diz. E você vai poder verificar. Ele ficou olhando para ela, uma vez de cada vez. A varanda estava quieta. Beatriz ficou pensando que havia passado 18 meses planejando a chegada e não tinha planejado o que vinha depois. Não a parte pessoal. Não essa parte que estava acontecendo naquele momento. E a ausência de plano era desconfortável. Da forma específica, que coisas desconfortáveis são quando também são corretas. Ela estendeu a mão sobre o parapeito, não para pegar a mão dele, só para colocar ali. Do lado, Rafael abaixou o olhar para as mãos. Depois colocou a dele ao lado da dela, também sem pegar. Só ao lado. Ficaram assim por um tempo, a cidade barulhando, a jabuticabeira quieta, o céu de São Paulo que nunca é completamente escuro porque tem luz demais vindo de baixo. Rafael, disse ela, depois de um tempo, a Clara vai te testar nas primeiras 3 semanas. Não reaja ao bait. Ela desiste mais rápido se você não reagir. Ele ficou quieto por um segundo. Depois disse bait de que tipo? De qualquer tipo. Ela é criativa. Entendido. E o Enzo vai te fazer uma pergunta difícil no segundo dia que você não vai estar esperando. Responda com honestidade, mesmo que a honestidade seja que você não sabe a resposta. Theo, ela pensou, o Theo vai fazer um julgamento no primeiro dia e vai levar semanas para você descobrir qual foi. Mas quando ele decidir que você passou, você vai saber porque ele vai sentar perto de você de propósito. Rafael ficou quieto. Você os conhece muito bem, disse ele. Tenho 5 anos de vantagem. É uma vantagem considerável. Ela tirou a mão do parapeito. Foi para a porta da varanda. Boa noite. Rafael, boa noite. Beatriz. Ela foi para dentro. No corredor. Antes de chegar ao quarto. Parou por um momento e ficou ouvindo se havia algum som. Não havia. As crianças dormiam. A casa dormia. Ela foi dormir também. Na manhã seguinte, que era sábado, Beatriz acordou com o sol chegando pela janela do escritório de visitas e os 3 filhos já acordados antes dela. O que significava que algo havia saído do controle, porque Enzo e Clara raramente acordavam sem a mãe. E quando acordavam sem a mãe, geralmente havia consequências. Ela levantou, foi até a sala. Encontrou os 3 sentados ao redor da mesa com Dona Conceição, que havia batido na porta às 7h30 da manhã com uma travessa de pão de queijo mineiro e que estava respondendo à pergunta do Enzo sobre se ela sabia fazer bolo, dizendo que sim, que sabia fazer 47 tipos de bolo e que poderia ensinar se alguém quisesse aprender. Clara estava tomando nota, Theo estava comendo o pão de queijo em silêncio, e Beatriz o conhecia suficientemente bem para saber que ele estava fazendo o inventário de que falara. Dona Conceição ergueu os olhos quando Beatriz apareceu na porta. Havia uma pergunta no olhar dela, não sobre os netos,
mas sobre a permissão que havia sido concedida ou não concedida, Beatriz foi até a cozinha, fez café e, quando voltou com a xícara, sentou na última cadeira disponível da mesa. Dona Conceição ficou olhando para ela. O Enzo quer aprender o bolo de chocolate, disse Beatriz. A Clara provavelmente vai querer aprender todos os 47. O Theo vai querer só observar. Dona Conceição ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com uma voz que era mais baixa do que qualquer voz que Beatriz havia ouvido dela: obrigada. Não me agradeça, disse Beatriz. Agradeça a eles quando merecer. Dona Conceição assentiu. Era a resposta correta. Rafael chegou às 10. Não havia combinado. Apareceu na porta do escritório de visitas com uma bola de futebol debaixo do braço, o que Beatriz reconheceu imediatamente como a razão prática que Enzo havia sido mencionado como precisando. E quando Enzo viu a bola, houve uma pausa de 2 segundos em que o menino avaliou a situação com a velocidade de análise que havia herdado de ambos os pais. E depois disse, você sabe chutar de direita ou só de esquerda? Das duas, disse Rafael. Prove, disse Enzo. Eles foram para o jardim. Clara ficou observando pela janela por um tempo. Depois foi também sem dizer nada. Theo terminou o café da manhã. Dobrou o guardanapo e saiu para o jardim com aquele passo calmo de quem tem uma agenda própria que não precisa ser anunciada. Dona Conceição ficou na mesa com Beatriz. Não falaram. Havia um tipo de silêncio que não precisa ser preenchido, porque já contém tudo o que precisa ser dito. E esse era um daqueles, pela janela. Beatriz viu Theo parar na borda do jardim, onde Enzo e Clara estavam chutando a bola com Rafael. Ele ficou parado por um momento, observando, depois foi até a raiz da jabuticabeira e sentou. Estava assim por 3 minutos, quando Rafael parou de jogar. Foi até a jabuticabeira e sentou na raiz ao lado de Theo. Eles ficaram ali sentados. Não falavam o suficiente para que Beatriz pudesse ouvir. Mas Theo estava olhando para Rafael com aquela expressão que ela havia aprendido a reconhecer, que era o julgamento em andamento, o inventário sendo feito. Ela ficou olhando pela janela. 5 anos é um intervalo de tempo que parece diferente, dependendo de onde se está contando. De dentro, parece muito. De fora, de onde se vê o resultado, parece como qualquer outro intervalo, a distância necessária para que alguma coisa se tornasse possível. Não era final, não era começo. Exatamente, era um ponto numa linha que havia ficado quebrada por tempo suficiente para que consertar fosse diferente de nunca ter quebrado. E diferente era o que era. E era com isso que se trabalhava. Enzo fez um gol contra a calçada e gritou de um jeito que fez os pombos do telhado levantarem voo. Clara protestou que a bola havia desviado de uma pedra do jardim. Rafael deu uma gargalhada que Beatriz não havia ouvido em 5 anos e que soou familiar de uma maneira que ela decidiu não analisar muito. Theo, na raiz da jabuticabeira, virou para Rafael e disse alguma coisa. Rafael ouviu. Respondeu. Theo assentiu uma vez. Devagar. E depois encostou levemente no ombro de Rafael e ficou assim, olhando para os irmãos no jardim, com a expressão mais tranquila do mundo. Beatriz tirou os olhos da janela, pegou a xícara de café, bebeu. O acordo com Eduardo foi formalizado na semana seguinte. O processo penal foi protocolado pelo Ministério Público, com base na documentação reunida pelo Dr. Gomes e pela investigadora de Rafael. E o Dr. Alcides Murta prestou depoimento oficial que o seu advogado acompanhou do início ao fim. A tentativa de Eduardo de contestar a validade do depoimento com base no processo arquivado foi indeferida em 3 semanas. Conforme os especialistas haviam projetado, Eduardo não saiu de São Paulo, mas ficou quieto durante um tempo suficientemente longo para que as coisas que precisavam ser construídas pudessem ser construídas. Beatriz e as 3 crianças voltaram para Lisboa em setembro. Como planejado, a escola começou na 2ª semana. Tia Fernanda voltou à rotina com o alívio calmo de quem ama as crianças, mas também ama a previsibilidade. Rafael foi a Lisboa em outubro, por 5 dias. A trabalho que era genuinamente trabalho, mas que havia sido marcado com uma semana de antecedência, de uma forma que não havia sido marcada antes. Enzo o levou a um museu de futebol que ele queria mostrar fazia tempo.
Clara o submeteu a um teste de memória sobre os nomes de todas as professoras dela, que Rafael passou com nota 7, porque errou o sobrenome de uma. Theo levou-o até a livraria do bairro e ficou mostrando livros em silêncio por 40 minutos. O que Rafael depois disse a Beatriz, que havia sido a tarde mais tranquila que havia tido em anos. Não havia fórmula, havia tentativa, que é diferente. Na última noite antes de Rafael voltar ao Brasil, ele e Beatriz foram caminhar pelo bairro depois que as crianças dormiram, porque Lisboa à noite tem aquele jeito de inclinar as ruas de uma forma que faz qualquer conversa parecer levemente diferente do que seria num lugar plano. Eles conversaram sobre coisas que não eram o processo e não eram os filhos. Ele contou de uma viagem que havia feito para o Pantanal no ano anterior e que havia tirado 300 fotos de uma garça sem conseguir capturar o momento exato que queria. Ela contou de um livro que havia tentado ler 3 vezes e que cada vez chegava na mesma página e parava. Ele disse que isso podia significar que o livro não era para ela ou que ela ainda não estava no lugar certo para ele. Ela disse que era a segunda opção. Eles chegaram na subida antes de casa e pararam porque a subida era íngreme e havia um banco de pedra que os moradores haviam colocado ali por alguma razão que agora era óbvia. Eu quero tentar, disse Rafael, olhando para a cidade lá embaixo. Ela sabia o que ele queria dizer. Não precisou perguntar. Oi, Zay, disse ela. Isso não é uma resposta. Não é uma recusa também. Ele ficou olhando para ela. A cidade de Lisboa estava lá embaixo com as luzes refletindo no Tejo de um jeito que São Paulo não tem, porque São Paulo não tem rio que reflete luz dessa forma. É uma diferença geográfica que produz uma diferença visual, que produz uma diferença em como as coisas parecem quando estão sendo ditas. Me dá tempo, ele perguntou. Você tem tempo, disse ela. Temos tempo. Não era promessa. Era uma informação, o prazo havia terminado. O que significava que havia espaço de novo, que é uma coisa diferente de promessa, mas que às vezes é mais útil. Ele ficou quieto por um momento. Depois disse, o Theo me disse ontem que a jabuticabeira vai dar fruto no próximo mês. Como ele sabe? Não sei. Perguntei. Ele disse que havia verificado. Beatriz ficou olhando para ele. Quando você perguntou isso para ele, na livraria, estava procurando um livro sobre árvores frutíferas quando disse. Ela ficou em silêncio. Depois disse o Theo passou no julgamento. Rafael ficou quieto por um segundo. Como você sabe? Porque eu sei o Theo. Ele olhou para ela por um momento. A linha entre as sobrancelhas estava lá, mas menos funda do que havia sido aquela primeira noite no corredor. Não havia sumido. Esse tipo de linha não some, mas havia mudado de significado. Vou voltar em dezembro, disse ele. Dezembro é bom, disse ela. Eles têm recesso na escola. Bom, eles ficaram sentados no banco de pedra por mais um tempo que não mediram, olhando para Lisboa à noite, e a cidade continuou sendo a cidade que era, com as ruas inclinadas e o rio lá longe, e a luz que reflete de um jeito que São Paulo não replica. Na manhã seguinte, Rafael foi para o aeroporto. Na tarde daquele mesmo dia, Theo chegou da escola, largou a mochila no hall de entrada e disse para Beatriz, o pai vai voltar em dezembro. Vai, disse ela. Bom, ele pegou a mochila de volta. Eu vou cuidar da planta que está na janela, porque ele me pediu para verificar se ela está com água suficiente. Beatriz ficou olhando para ele. Ele não tem nenhuma planta aqui. Theo a olhou com a paciência de quem explica algo óbvio. Por isso que ele pediu para mim verificar. Para quando ele tiver, ele foi para o quarto. Beatriz ficou parada no hall por um momento. Depois foi para a cozinha fazer o jantar. E quando o jantar estava pronto, e os 3 estavam sentados à mesa, e Enzo estava contando sobre um desentendimento de futebol na escola, e Clara estava reorganizando os argumentos de Enzo de uma forma mais lógica, e Theo estava comendo com aquela atenção tranquila de quem está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Beatriz ficou olhando para os 3 e pensando que havia uma quantidade específica de coisas que se planeja e uma quantidade muito maior que não se planeja, e que a segunda categoria é geralmente onde as coisas importantes ficam, não era resolução. Era algo melhor do que resolução, era o começo do que vem depois da resolução, que não tem nome, mas que parece. Do jeito que as coisas parecem quando estão certas, com o barulho específico de uma casa com 3 crianças no jantar
e a luz da cozinha amarela, e a planta nova na janela, que ainda não existia, mas que existiria em dezembro.